Camilo deixou o santuário amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salústio. As recordações do meu passado criminoso e os sofrimentos chocaram-me profundamente, Ivone. Estava abatido, traumatizado, sentindo-me doente. Venha conosco, Sr. Camilo. Será encaminhado ao atendimento médico imediatamente. 2 iniciados espirituais faziam o plantão do dia, pois muitos internos também ingressavam ali, sob as mesmas condições de Camilo. Bondosamente recebido, logo o encaminharam ao Dr. Roberto de Canalejas. Boa tarde, meu amigo. Vejo que está muito fraco. É urgente que receba agora um tratamento magnético. Enfermeiros, a partir de amanhã, Camilo deverá estar sob vigilância psíquica especializada. Sim. Mantenham-me informado. Sim, senhor. Após alguns dias, de volta à realidade, sentia-me completamente lúcido, refletindo com maturidade sobre o meu destino. Camilo chegava a uma única conclusão, para que pudesse algum dia sentir-se plenamente reabilitado. Reencarnar. Sim, Ivone. Renascer ainda outra vez. Sofrer dignamente o testemunho da perda da visão material. Realizar o contrário do que fiz, isto é, amar meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir ao próximo, utilizando todos os meios lícitos e generosos ao meu alcance. Um dos grandes incentivos oferecidos aos internos eram as reuniões de moral e arte. Esses encontros, no decorrer do tempo, assumiram um papel especial. Nos parques da cidade, cuja extensão não conseguimos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma beleza inconcebível a um ser humano. Eram habitações em que a arquitetura, como a arte decorativa, ultrapassariam toda e qualquer obra artística da Terra. Miniaturas de cidades ou povoados lindos, com lagos graciosos, cercados de flores perfumadas, templos consagrados ao cultivo da literatura e das artes em geral, sobretudo da música e da poesia. Esses ambientes serviam de alívio aos aprendizes, auxiliando o despertar de seus dons espirituais. Numa agradável conversa com Irmã Doris, ela dizia: Tem razão, Camilo. A poesia e a música são mesmo as artes preferidas pelos iniciados espirituais. Muitos dedicam-se também à arte de criar réplicas exatas, legitimamente ornamentadas até a veneração. E como são capazes de concebê-las, Irmã Doris? São construídas fluidicamente sob as influências do amor e do bem. Inspiram-se, como pode notar ao longe, nas paisagens da peregrinação de Jesus sobre a terra. Cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra cristã. Será que poderia algum dia conhecer esses cenários de perto? Certamente, meu irmão. Convide seus amigos. Poderemos visitá-los juntos amanhã pela manhã. Como combinado, no dia seguinte, Camilo, Belarmino, João e Irmã Doris encontravam-se no parque. Acompanhe-me. Seguiremos agora os passos do Cristo de Deus. Mas que grata satisfação caminhar ao longo do lago de Genezaré, de Tiberíades e de outros locais tão sagrados e consagrados. Lugares que testemunharam o divino apostolado do próprio Jesus. É tudo tão real e ao mesmo tempo tão milagroso que é como se o Divino Mestre houvesse se afastado daqui a poucos segundos. Chego até mesmo a ouvir o doce murmúrio de sua voz vibrando no ar. A melodia inesquecível que acalenta os desventurados há 2000 anos. Vinde a mim todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. Aprendei de mim,
porque sou simples e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Fico muito feliz em ouvir isso, Camilo. Sinal de que está verdadeiramente arrependido. O ano 33 da era cristã não sai de minha mente. E agora, neste lugar, posso recordar tudo com facilidade. Quando, com o madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, corajoso, o Messias galgava a encosta rumando ao Calvário, enquanto eu berrava diabolicamente exigindo o seu suplício. Venham, meus caros. Visitemos outras paisagens. Reparem que à entrada de cada um desses locais há o distintivo da Legião dos Servos de Maria, além do nome das servidoras que os imaginaram e realizaram. E qual seria a razão disso, irmã Doris? Esqueceu-se, João, de que tudo isso é realizado pela mente feminina do nosso instituto? Horas depois, Belarmino conversava com a jovem Rita. Ah, como as reuniões artísticas iluminam meu espírito. É impossível não me envolver, não absorver ao menos um aprendizado, um exemplo memorável. Sim, professor. E sempre haverá exemplos de lutas, vitórias e reabilitações. Tudo magistralmente ensinado por seus mestres e mentores espirituais. Ou pelas caravanas visitantes que descem até nós, para contribuir com nosso conforto e progresso. Porém, minha jovem, e quanto a você, as próprias damas da vigilância, ou até mesmo outras figuras destacadas de nossa colônia, por acaso também não viveram dramas intensos? Não haverão de nos esclarecer algum dia com os próprios exemplos? Belarmino estava certo. Meses depois, obtivemos permissão para conhecer outras histórias comoventes, até então mantidas em segredo. Era o irmão Teócrito quem nos informava. Os dramas que conhecerão em breve, meus filhos, servirão como exemplo e advertência, muitos até como modelo a ser imitado. E eles não são mais do que a narrativa que esses nobres espíritos farão das lutas experimentadas para o progresso. Estamos desde já muito honrados com mais esse privilégio, irmão Teócrito. Mas lembrem-se de que tudo servirá como estudo e aperfeiçoamento. Depois serão convidados a opinar, fazer observações, comentários morais e artísticos sobre o que aprenderam. Assim, perceberão o inevitável. Só o ser humano é capaz de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais ocultos nas profundezas da alma. E, finalmente, chegava a vez das bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações, de sua sensibilidade voltada para os ideais superiores. Na data marcada, os aprendizes alvoroçados dirigiram-se aos locais criados pelas afetuosas amigas. Rita de Cássia foi a primeira. Ela própria veio ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Este é mais que meu lar aqui no mundo espiritual. É meu santuário, concebido sob a pura inspiração familiar. Entrem, sentem-se, por favor. Imaginei e recriei tudo detalhadamente, através da saudade daqueles que foram meus pais na terra. Os quais, certamente, a devem ter amado muito, minha amiga. Ora, mas é claro, João. Ou já se esqueceu de que Rita era exemplo de filha amorosa, agradecida e respeitadora? Modéstia à parte, estão certos. Por isso, decidi resgatar aqui, na minha residência em Cidade Esperança, o aspecto do lar paterno, onde vivi uma curta existência na terra. Foi em Portugal, onde faleci, lá pelos idos de 1790. Entardecia suavemente.
a jovem Rita recepcionava um pequeno número de convidados naquela tarde. Somente seus alunos, alguns amigos mais íntimos e os espíritos iniciados, cuja presença seria indispensável. Entre os amigos, notamos com satisfação a presença de Carlos e Roberto de Canaleiras, Joel Still e Ramiro de Guzmán. Por aqui, meus queridos, vamos conhecer o jardim. Passaram, então, por uma sala ampla e agradável, cuja doce beleza comprovava toda a gentileza da sua criadora. Depois, entraram num pequeno salão ao ar livre, onde poltronas artísticas e originais alinhavam-se em semicírculo. Que belo instrumento! Jamais havia visto um assim na Terra. Realmente uma obra de arte. O tom dourado parece vindo direto do firmamento. Perdoe-me o atrevimento, irmã Rita, mas do que trata este belo livro luminoso ao lado da harpa? Acomodem-se, meus amigos. Fiquem à vontade. Este livro, na verdade um álbum, Camilo, é a mais recente coleção de minhas composições poéticas. Mas que maravilha! Então, por gentileza, dê-nos a honra de conhecermos sua arte. Irmão Ramiro, poderia acompanhar-me ao som da harpa? Mas é claro, com todo prazer. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária no mundo espiritual, Ritinha declamava suas poesias. E os aprendizes, que apenas acabavam de ambientar-se ao local, eles que mesmo já tendo recebido belas lições da moral divina, de filosofia e de ciência, também foram agraciados com visões inéditas de incrível beleza literária. Nunca ousei transpor para estas linhas a genialidade do que presenciei naquela tarde. Não teria capacidade para transmiti-la com precisão. Ritinha lia no seu álbum, mas sua leitura superior, sua declamação, mais do que maravilhosa, era divina. Sugeria encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto Ramiro de Guzmán completava com acordes de música elevada e pura. Irmã Rita, espírito em franco progresso, Camilo. É uma das poucas vigilantes que sabem plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida. Ah, meu caro Roberto, os 10 criminosos aqui presentes cultivaram as belas letras quando encarnados no globo terrestre. Nenhum de nós, porém, soube enobrecer este dom divino, aplicando-o a serviço do bem, da regeneração dos leitores. Servíamos, quando muito, ao nosso próprio bolso, à vaidade e ao orgulho, satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial. Na verdade, produzimos somente teorias erradas ou banalidades fadadas ao esquecimento. E eis que aqui no além-túmulo, esta menina de apenas 15 anos apresenta aos senhores um novo padrão. O do intelectual moralizado que serve à nobre causa da redenção própria e alheia. E assim, Dr. Carlos, Ritinha oferece-nos uma proveitosa lição. Confesso que sinto-me confuso e envergonhado, lembrando o desperdício dos valores intelectuais que possuo. Enquanto Rita declamava as poesias, elevavam-se de sua mente ondas luminosas, atingindo todo o recinto. As cenas descritas nos versos corporificavam-se ao redor de todos, estabelecendo vida e movimento. E aos poucos, Ivone, tivemos a sensação encantadora de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo a tudo como testemunhas privilegiadas. A natureza servia de inspiração para as palavras, agora transformadas em imagens. Surgiam então os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à visão dos aprendizes.
Depois vinham as montanhas imponentes, monumentos eternos, ricos depósitos de valores inestimáveis, cofres sagrados nos quais Deus ocultou tesouros para que os seres humanos por si mesmos se apossassem deles dignamente. Mais adiante, a exuberância das selvas, santuário fecundo e abundante. Mas não era tudo. Floresciam composições sobre seres humanos, carentes de redenção. Histórias emocionantes, atraentes, de amigos da própria poetisa. E, enfim, quando a poesia silenciou, nós que há muito havíamos perdido o hábito de sorrir, deixamos expandir o sorriso reconfortado da mais pura satisfação. Conforme têm compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei a todos para lembrar algo de extrema importância. Esqueceram-se de glorificar seus ensaios literários quando foram homens, com as dádivas que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinham Deus a se revelar aos seus olhos, representado nos tesouros inconfundíveis da natureza. Poderiam glorificá-lo auxiliando a outros menos esclarecidos a encontrar também o pensamento divino, mas preferiram o negativismo destruidor, análises impertinentes, conceitos puramente materiais, porque não foram capazes de edificar sequer a si próprios. O que apresentei nesta tarde, vocês receberam como a mais elevada expressão literária que poderiam conceber. Saibam, no entanto, que para nós é só o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda cambaleante da ciência universal. Dias depois, no decorrer do nosso aprendizado, Surya Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos às dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio. Era o próprio instrutor quem nos esclarecia. Infelizes mulheres, fugindo ao nobre papel de guardiãs de virtudes tão elevadas, deixaram-se arrastar ao abismo das paixões inferiores. As mesmas que originaram também o seu fracasso, meus alunos. Lembro-me de que, ao chegarmos do Vale Sinistro, fomos logo separados delas. Sim, João. Os elementos masculinos foram conduzidos a diversos setores, porém dirigidos por normas idênticas, sob tutela da mesma instituição. Mas a verdade é que jamais foi permitido a vocês o convívio com o elemento feminino suicida. Porém, ao ingressarmos na cidade universitária, passamos a conviver com elas. Há também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora. É fato, professor Belarmino. E assim como vocês, elas também vivem aqui até o momento da reencarnação. No entanto, completamente separadas dos seus alojamentos. Naquela manhã clara e fresca, um extenso grupo de acadêmicos do mundo espiritual partia com seus instrutores em visita educativa aos departamentos femininos, situados na outra extremidade da colônia. Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes tomavam parte na caravana. Havia então precisamente 10 anos que nos internamos em Cidade Esperança. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo em uma viatura como no passado. Progredimos, afinal. É estranho, meus amigos, mas sinto-me cada vez mais leve, menos sujeito às atrações planetárias. É verdade, Belarmino. Aprender a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade, é uma das maiores dádivas que poderíamos receber. Sim, João. Mesmo com o trajeto restrito ao perímetro de nossa colônia, é uma bênção extraordinária. Tudo parece mais fácil, como seria na casa paterna. Não estranhem, meus caros. Afinal, este é o modo comum a um espírito de transportar-se.
Porém, suas vibrações pesadas de criminosos suicidas os impediram por longo tempo. Vamos, meus filhos, caminhemos aos departamentos hospitalares. De lá partiremos aos grupamentos da colônia correcional. Momentos depois, ao ingressarem surpresos no departamento hospitalar feminino, a semelhança é impressionante. Parece que estamos nos mesmos alojamentos que nos abrigaram. E não é só isso, irmão Camilo. Aqui existem as mesmas filiais, tais como o isolamento e o manicômio. Além disso, há características idênticas às de vocês no estado moral e mental das internas. Suponho, então, que a direção é a mesma dos anexos masculinos. Isto é, Teócrito como chefe-geral dos hospitais, irmão João à frente do manicômio, Padre Miguel nos serviços do isolamento e Padre Anselmo na torre. Está enganado, professor Bellarmino. Tais cargos elevados, assim como os dos funcionários internos, já não são os mesmos dos setores masculinos. Aqui são ocupados por nossas irmãs, cujos méritos nada ficam a dever aos nobres dirigentes. Com o tempo, quanto mais estudávamos as existências daquelas pobres almas, confirmávamos uma verdade irrefutável. O espírito, reencarnado muitas vezes para missões femininas, adquire com maior eficiência as virtudes redentoras. E isso o engrandece moralmente em menos tempo. Comprovaram também outro fato inesquecível. As funcionárias das aldeias femininas possuíam qualidades morais e espirituais bem mais elevadas do que as dos doutores de Canaleiras, Joel Steele, irmão Ambrósio e muitos outros. A equipe clínica, como podem notar, é a única representante de atividades masculinas a exercer tarefas aqui. Ainda assim, eles são sempre discretos, apenas percebidos nos curtos minutos em que operam. Venham, precisam conhecer um espírito muito especial. Atendendo ao pedido de irmão Teócrito, Aníbal conduziu os visitantes ao gabinete da vice-diretoria feminina. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Sou Hortência de Queluz. Fico muito feliz em receber a todos em nossas instalações. Hortência aparentava 30 anos de idade e irradiava uma singular beleza fisionômica. Era um espírito em equilíbrio, com os pensamentos eternamente voltados ao bem. Junto a ela, a presença confortadora de Irmã Doris. Encaminharei os amigos primeiramente, conforme orientação de seus instrutores, a um dos mais trágicos alojamentos do nosso instituto. Ali testemunharão cenas impressionantes, efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, outro fato angustiante. A mulher, em sua grande maioria na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro motivo pelo qual reencarna como mulher. Habituado a tratamento e julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se da desonra que suporta. Tanto nos dias atuais como no passado, a mulher vive em prol do elemento masculino, inferiorizando-se, descrendo dos ideais redentores, e diminui-se mais ainda quando julga equiparar-se ao homem, por imitar suas ações com as paixões e atos desonrosos. Irmã Doris está certa. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher. Observem então com os seus próprios olhos. Seus instrutores saberão o que apresentar para a lição do dia. Em seguida, chegavam ao manicômio. Sejam bem-vindos. Sou Vicência de Guzmán, irmã de Ramiro. Respondo hoje pelo expediente na ausência de irmão João. Pois muito bem, estão agora entregues à bondade de irmã Vicência. Ela foi autorizada a conduzir os senhores a outros recintos,
sobretudo os interditados às visitas comuns. Irmã Doris ainda permanecerá em sua companhia. Boa tarde e boa sorte, meus amigos. Boa tarde. Obrigado. Amável e delicada, a jovem religiosa levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual estendiam-se numerosas janelas. Qual a razão das grades nas janelas, irmã Vicência? Ali estão as câmaras secretas, João. Ou melhor, as celas individuais onde se debatem espíritos de mulheres suicidas. Criaturas totalmente desequilibradas, atacadas pela mais abominável demência. Ficamos sem palavras, impressionados com as vibrações emanadas daquele ambiente. Mesmo assim, estávamos interessados, até mesmo confusos, recordando os momentos do Vale Sinistro. Compreendendo o interesse, a própria religiosa esclareceu nossas dúvidas. Cheguem mais perto. Aproximem-se das janelas. Venham. Podem examinar o interior. São as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade no crime e que por isso mesmo carregam maior tendência de prejuízos para o futuro. Elas enfrentam situações cruéis através do tempo, que requisitarão séculos e séculos para serem curadas. Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências desastrosas. Moralmente, é como se naufragassem no lodo, cada vez mais, misturando-se à lama, degradando-se em busca da liberdade. Mas o que as levou a desistir da existência terrena? Muitas corromperam as leis do matrimônio, traindo a moral, a ética do compromisso conjugal. Esqueceram-se de que ao reencarnar haviam prometido à lei, como a seus superiores, fidelidade e proteção à família. Pois bem, com tamanhos compromissos a pesarem na sua consciência, eis que não só profanaram os vínculos sagrados do matrimônio, como também as leis da criação. Negaram-se ao compromisso da maternidade, entregando-se às paixões e aos vícios terrenos. Foram fracas, dominadas pelas vaidades, seguindo caminhos da inferioridade moral. Abortaram, expulsando das próprias entranhas os corpos em gestação, envoltórios de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenhar ao seu lado. Almas que precisavam urgentemente renascer, a fim de progredirem no seu ambiente familiar e social. E o que é mais grave, cometiam o delito depois que o novo reencarnante já se ligava ao organismo em preparação, ao feto, portanto. Ou seja, estavam cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que ao fim de tantas e tão graves loucuras, estas mulheres deixaram prematuramente o corpo, morrendo elas próprias, vítimas dos vergonhosos ultrajes cometidos contra a natureza divina. Outras desencarnaram depois de lutas humilhantes, após extinguirem em si mesmas as fontes sublimes da reprodução humana. Adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis, infecções repulsivas que muito as perturbaram. Pertencem a todas as classes sociais terrenas, meus irmãos. Mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, ocorre o maior contingente. Pobres almas sofrerão estágios nos mundos inferiores por 2 ou 3 séculos. E até mais. Aproximem-se, meus alunos. Não permitam que o temor e a comoção atrapalhem o aprendizado. Olhem bem para estas tristes figuras. Oh, Senhor Deus misericordioso, como podem existir tais monstruosidades sob a luz sagrada do universo que criaste? Que formas repugnantes se apresentaram, então, diante de nossos olhos de espíritos em busca da redenção? Como poderia a mulher, criatura iluminada e linda,
rodeada de encantos, humilhar-se tanto moralmente para chegar a resultados tão deploráveis. O que víamos então ali seria mulher? Ou por acaso um monstro primitivo? O terror invadia a alma de Camilo e dos demais aprendizes. Quanto mais observavam aquelas criaturas hediondas, mais impressionados ficavam. Víamos ali, Ivone, bem mais que monstros primitivos. Eram vultos trevosos, desgrenhados, envolvidos em farrapos. A síntese mais repugnante da ruína humana, lutando contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto. Ao longo dos seus corpos, notavam-se feridas generalizadas, sobre as quais apareciam estranhos desenhos. Prestem atenção. Observem bem, meus caros alunos. Trata-se da reprodução mental de embriões humanos. Seres que tenderiam a se desenvolver nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno. Sua imagem permanece, porém, refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental do ato nefasto. É deprimente, caro Surya Omar. Várias destas delinquentes encontram-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens de embriões. Você percebe agora como a raça humana ainda tem muito a evoluir, professor Belarmino. Veja o que essas mulheres fizeram a si mesmas e aos pequeninos. Pobres criaturas indefesas que agora flutuam em torno desses espíritos perturbados, torturando a consciência delas. Meu Deus, quanta maldade! Mas vejo também outros indivíduos obsessores em torno delas. São exatamente os filhos que estas mulheres não tiveram. Ou melhor, que não deixaram viver para cumprirem sua missão terrena. Eles não perdoam as atitudes que resultaram em prejuízos aos seus urgentes interesses espirituais. Passaram então a persegui-las com ódio e revolta, ainda presos àquelas que seriam suas mães, como se o processo de gestação continuasse no além-túmulo. Estas entidades obsessoras, verdadeiros monstros fabulosos, amigos ouvintes, nenhuma expressão da linguagem humana poderá descrever. O que será destas mulheres? Haverá luz para elas? Renascerão, reparando o erro fatal, João. Embora dementes, incuráveis, na tentativa de corrigir a desarmonia vibratória. Serão monstros repulsivos, deformados, doentes. Outras marcharão para os planos inferiores, onde rangerão os dentes e chorarão, conforme a profecia de Jesus no Evangelho e no Apocalipse, até que se libertem de tamanha desonra. Não me lembro de ter visto estas mulheres no Vale Sinistro. O estado em que se apresentam não seria próprio de locais como aquele? Supõe, por acaso, que todos os criminosos serão obrigados por força da lei a permanecer numa única região do invisível? Ou ignora que também se arrastam pelo planeta Terra, cultivando vícios com os quais se afinavam antes mesmo de desencarnarem? Seu inferno não se estabelece antes nos remorsos da própria consciência? Não, Belarmino, não estiveram no Vale Sinistro.
porém totalmente harmonizadas com as trevas, foram envolvidas em ondas vibratórias maléficas, permanecendo assim até agora, e assim mesmo prosseguindo para o futuro. E até quando sofrerão esse tormento, professor? Até que expiações duríssimas, existências férteis em prol do bem legítimo, venham livrá-las do mal que as escravizou. Na deplorável situação em que as contemplamos, João, é bem verdade que se encontram em estado melhor do que já estiveram. Concorda comigo, irmã Vicência? Sim. Ao menos estão sob proteção de fiéis amigos do bem, abrigadas em local seguro. Aqui certamente não serão importunadas pelos parceiros adquiridos na prática do mal, tampouco por inimigos, obsessores espirituais terríveis que há muito seguiam seus passos. Enfim, meus caros, elas reencarnarão tal como se encontram, pois não estão em condições de escolher nada voluntariamente. Todas as providências já foram tomadas para a volta delas ao renascimento. As circunstâncias nas quais se envolveram são insolúveis no além-túmulo. Necessitam urgentemente de melhorias vibratórias. Por isso renascerão em qualquer meio familiar terreno em que haja resgates dolorosos a se confirmarem. Por outro lado, existe a possibilidade de serem acolhidas em lares cristãos que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor a Deus. O que não será assim tão fácil. Tudo o que foi testemunhado pelos aprendizes veio a comprovar uma grande e esplêndida verdade. A mulher é tão responsável quanto o homem espiritualmente, em face da grande lei. Entretanto, descobrimos ainda no departamento feminino uma seção inexistente nos parques residenciais masculinos. É o internato das moças, espécie de centro educacional para jovens suicidas. Tal dependência existe tanto no parque hospitalar quanto em Cidade Esperança, meus amigos. Isso faz com que elas não tenham contato com os demais casos femininos. Aliás, Rita, do manicômio jamais saíram espíritos para os cursos desta academia. Raras também foram as que vieram do isolamento. Em geral, esses contingentes são pequenos e, tal como ocorre com os homens, partem do hospital matriz. Faz precisamente 52 anos que habito o mundo espiritual. Tendo-o atingido através da violência de um suicídio, ainda hoje não alcancei a felicidade, nem a paz interior. Durante todo esse período, tenho adiado voluntariamente o dever de renascer no plano físico material, envolvido em um novo corpo. Aprendi muito durante este meio século em que permaneci internado nesta colônia correcional, sob a orientação da Mãe de Jesus. Mesmo desfrutando o convívio confortador de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos, derramei inúmeras lágrimas, enquanto muitas vezes o desânimo tentava deter os meus passos. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me proteger, auxiliando-me no combate a mim mesmo. Trabalhei bastante, esforçando-me diariamente durante 40 anos em contato com lições sublimes. Lutei pelo bem, guiado pelas mais sábias entidades. Agi tanto nas esferas espirituais como no plano material, onde contribuí para que a tranquilidade voltasse a iluminar vários corações maternos. Orei à beira de berços e valas, para que em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente depois de dias e noites de febre. No coração de jovens desesperados, pude colocar a chama da esperança, desviando-os do desânimo que os levaria aos mesmos abismos que conheci,
cometendo o crime do suicídio. No entanto, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. A recordação dolorosa de Jacinto de Ornelas, infelicitado por mim com a cegueira incurável, ainda é constante, requisitando de meu futuro a mesma penalidade, ou seja, a cegueira. Sim, já que a prova máxima de ser cego foi anulada por mim diante da primeira oportunidade. Há muito tempo eu deveria ter voltado à reencarnação. E para isso, o que foi justo aprender nas academias da Cidade Esperança, concederam-me generosamente. Certa manhã ensolarada, Camilo caminhava na companhia de Teócrito à sombra do jardim central. Na verdade, excelentíssimo diretor, eu só tenho a agradecer ao Instituto. Quem diria? Até mesmo a nobre ciência da medicina psíquica eu pude estudar contando com a ajuda de excelentes instrutores durante aulas inesquecíveis. Agradeça acima de tudo a Maria de Nazaré, meu filho. E acredite, o trabalho que você já executa há 12 anos nas enfermarias do hospital certamente trará muitos méritos ao seu espírito. Foi uma honra substituir Joel Steele, que partiu para novas experiências terrenas. Tal aptidão valerá a você a possibilidade de tornar-se um médium curador, Camilo. Porém, mais tarde, quando habitar novamente a Terra na próxima encarnação. Fico muito feliz em poder ajudar cada vez mais os sofredores terrenos, irmão Teócrito. Mas falta-me, no entanto, o idioma fraterno do futuro. Como sabe, tal estudo é facultativo. Aliás, todos os demais deveres que ainda abraçará também o serão. Meu conselho é que o faça, meu filho, e com muita dedicação, pois esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo. Pois estou decidido, prezado irmão. Desejo adquirir esse novo conhecimento. Pretendo dedicar-me profundamente ao Esperanto. Ao reencarnar, levará o idioma da paz impresso nas fibras do cérebro perispiritual. Depois, em ocasião oportuna, terá a intuição de aprendê-lo novamente com professores terrenos. Isso significa que serei mesmo médium já na próxima existência? Sim, Camilo. Por isso, uma vez reencarnado, deverá comprometer-se a difundir as verdades celestes entre a humanidade, apesar da cegueira que o espera nas estradas do futuro. Nos dias seguintes, Camilo meditou profundamente na conveniência de um idioma universal entre os homens e os espíritos. E ainda medito, Ivone, enquanto eu mesmo, como médium que seria, poderia produzir em prol da fraternidade cristã. Obtida a permissão para mais este curso memorável, Camilo matriculou-se na academia que lhe era destinada. E logo veio o primeiro dia de aula. A escola não era simplesmente um edifício a mais na extensa avenida acadêmica. Tratava-se de um tesouro de beleza arquitetônica que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. A prestativa irmã Rita acompanhava-me naquela manhã. É também um templo, meu amigo, como os demais edifícios. Aqui, a fraternidade universal é homenageada sempre e sob as mais sadias inspirações da esperança por ministros do bem. Vamos, Camilo. As escadarias nos levarão à alameda principal. Lá estão Pedro e Salúcio. Bom dia, meus jovens. Bom dia, senhor Camilo. Bom dia, irmã Rita. Como representantes da direção universitária, fizemos questão de vir receber o amigo. Em termos terrenos, pode nos chamar de inspetores escolares. Ao longe, surgia então um imponente edifício.
Era, porém, a única construção em tonalidades verdes e douradas, em contraste com a maioria de tons azuis e brancos. O mais impressionante era que não obedecia ao estilo hindu. Lembrava antes o estilo gótico, evocando até mesmo certas construções famosas da Europa. Os recintos interiores eram o que de mais belo e nobre Camilo apreciou em Cidade Esperança. Estou maravilhado, meus caros inspetores, mas não vejo aqui os traços característicos dos nossos arquitetos. Seus olhos não mentem. Trata-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada. Dela se irradia inspiração para suas dependências do invisível, até mesmo da Terra, onde já se inicia movimentação em torno da nobre causa entre intelectuais e pensadores de todos os povos. E quem são os diretores? Também iniciados em doutrinas secretas? Os diretores são neutros, tanto na Terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas. São renovadores por excelência, idealistas a lutarem por um estado melhor nas relações sociais, comerciais, culturais e muitas outras que tanto interessam à humanidade. O próprio Victor Hugo, que você já conheceu nas reuniões das artes, além de outros grandes intelectuais da Europa, adere fervorosamente ao movimento. Minutos depois, Camilo tomava lugar no amplo e bem iluminado salão, onde ocorreriam as primeiras aulas. Uma vez ali, não pude evitar grande surpresa ao observar os aprendizes. O elemento feminino era superior em número ao masculino. E as mulheres mostravam-se dedicadíssimas ao aprendizado. Afinal, lhes traria conforto não só às suas mentes, como também aos corações. E isso, Ivone, certamente proporcionaria conforto a elas em situações críticas, soluções de problemas com os quais venham a se deparar no trajeto das reparações futuras. Assim como nas aulas de Aníbal e Epaminondas, as lições de Esperanto também ofereciam exemplos das civilizações terrenas. Seus problemas, muitos até hoje não resolvidos, e seus mais graves impasses, foram analisados em imagens exibidas numa espécie de cinematógrafo. E eu contava sempre com os esclarecimentos dos jovens inspetores Pedro e Salústio. Na aula de amanhã, Sr. Camilo, o tema será a multiplicidade de idiomas e dialetos. Uma das grandes desgraças que assolam a humanidade. Complicando até mesmo o futuro espiritual da raça humana. Afinal, no próprio mundo invisível, luta-se contra dificuldades motivadas pela diferença de linguagem. Fiquei profundamente impressionado com a aula de hoje, meus jovens. Foram expostos diversos detalhes, obstáculos desanimadores nas relações entre os países, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado, desde as primeiras civilizações até o século XX. Que eu próprio não alcancei no plano material. Não desanime, meu amigo. Ainda receberá ensinamentos sobre a solução dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades. Enfim, a aurora de um franco progresso, Camilo. E tudo sobre o alicerce de um idioma que será patrimônio universal, assim como a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para as mesmas conquistas, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos e a felicidade das criaturas. No decorrer das aulas, Camilo aprendeu a soletrar as primeiras palavras. Elas eram apresentadas de forma artística, através de quadros vivos. Eram álbuns, livros que se moviam, inteligentes como se animados por um fluido especial. Ensinavam-nos a conversação, a escrita, toda a expressão de um idioma que ia se imprimindo em nosso intelecto. E os alunos iriam além da confraternização com os indivíduos terrenos. De quando em quando, recebiam visitas
das esferas mais elevadas, no intuito de os encorajarem aos novos desafios. Eram verdadeiros congressos, Ivone. Assembleias brilhantes que tratavam do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas para sua difusão e progresso. Era quando recebíamos a colaboração daqueles vultos eminentes cujos nomes a história terrena registrou. Eram daqueles dias radiosos. Camilo participava de mais uma inesquecível reunião. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos, colaborando piedosamente para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Os espíritos iluminados de Irmã Doris, Irmão Aníbal e do grande pensador Victor Hugo também estavam presentes. Alegre-se, Camilo. São dias festivos na Cidade Esperança. Nunca, enquanto homem encarnado, sequer sonhei em contemplar estas suntuosas praças ajardinadas, este majestoso palácio da Embaixada Esperantista, Irmã Doris. Após várias décadas no mundo invisível, confesso que às vezes sinto-me num sonho, um pesadelo sem fim, com breves momentos de alívio como este, nos quais caminho sobre estes tapetes de relva cetinada, repleta de azaleias coloridas. Pois então, bem-vindo aos Jogos Florais, Camilo. Torneios perfeitos de arte clássica, nos quais sua alma se deixará transportar ao ápice das emoções gloriosas da pura majestade do que é belo. Vamos, meus amigos. Os bailados já estão começando. Mas que beleza de espetáculo, meus amigos! Felicite suas devotadas auxiliares, Irmã Doris. Os cenários, as melodias e os artistas são extraordinários. Muito obrigada, irmão Victor Hugo. Méritos também às jovens esperantistas que se superam a cada evento. Suas almas reeducadas à luz da fraternidade nunca se esquecem dos infelizes irmãos suicidas, descendo das paragens luminosas e felizes em que vivem para visitá-los. Nobres criaturas! Sempre a nos conceder trégua para as terríveis preocupações com suas magníficas expressões artísticas. Então a beleza do espetáculo atingia o indescritível, quando deslizando graciosamente pela relva, pairando no ar como libélulas multicoloridas, as formosas artistas iniciavam suas apresentações. É a tradução perfeita da arte de Terpsícore, a deusa da dança. São jovens bailarinas que viveram na Grécia. Depois ainda viriam egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, uma extensa falange de talentos encantando-nos com sua graça e gentileza. Ao mesmo tempo, efeitos de luz suntuosos inundavam o cenário, como se extraordinários fogos de artifício descessem do firmamento. Eram raios que se cruzavam em belíssimos jogos de cores, transformando-se em cintilações surpreendentes. Logo mais, músicos célebres que viveram na Terra farão também suas apresentações. E meu grande amigo Frédéric Chopin estará presente, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres. Tudo em benefício do amor ao próximo, do culto à beleza divina. É a pura expressão da arte, manifestada em um estado de moral que, infelizmente, os humanos estão longe de conceber. Depois dos inacreditáveis concertos musicais... Ah, meus caros,
Este é um de meus momentos prediletos. Os concursos poéticos. E o idioma escolhido pelos artistas será, é claro, o Esperanto. Permita-me esclarecer uma dúvida, Sr. Vitor Hugo. Não haverá espaço aqui para outras formas de arte, outras expressões musicais ou estilos poéticos? Aqui só se admite a arte clássica, meu amigo. Esta cidade universitária jamais presenciará regionalismos de qualquer espécie. E acredite, é para o próprio bem de todos, porque o objetivo de nossos guias espirituais superiores é promover sempre a busca da harmonia. Muito bem, Camilo. Está na hora de retornar ao internato para o repouso noturno. As vigilantes o acompanharão. Estou emocionado, meus irmãos. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Minha alma se empolgou profundamente diante de tamanho esplendor. Não se admire, Camilo. O que viu é apenas um esboço, o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples da beleza, a única que sua mentalidade poderá alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas, fortalecendo-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer a grande dádiva, gravitar para os planos superiores. Que Jesus e Maria de Nazaré acompanhem seus passos, sempre. No dia seguinte, Camilo encontrava-se a sós com Teócrito no gabinete da direção-geral. Prezado irmão Teócrito, o sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na urgência de retornar à Terra. Devo me harmonizar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de distinguir durante meu estágio nesta colônia. Que assim seja, meu filho. Não deverá mais permanecer na Cidade Esperança. Isso agravaria suas responsabilidades. Ficaria estacionado, o que é incompatível com o que acaba de estudar e aceitar. Certamente, irmão Teócrito. Seria um erro grave dilatar por mais tempo a reparação que devo a mim mesmo, bem como a lei do Todo-Poderoso. Pois conte com o meu apoio e, acima de tudo, minha fé e convicção de que sairá vitorioso. É chegado o seu momento, Camilo. Dos antigos companheiros que imigraram do Vale Sinistro, que passaram pelo hospital e ingressaram na cidade universitária, você é o único a permanecer aqui até hoje. Pobre espírito, sempre desencorajado a experimentar as próprias forças nas lutas terrestres. Mas agora sinto que devo seguir os passos dos amigos. Belarmino de Queiroz e Souza, meu fiel companheiro dos momentos mais difíceis, partiu há 10 anos para novas experiências. Lembro-me dele. Preferiu renascer no Brasil, pois ali teria com maior facilidade o amparo da doutrina que abraçou nestas academias, no mundo espiritual. Numa de minhas expedições à Terra, debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento. Bem sei que muitas vezes tem sussurrado conselhos de eterna ternura aos seus ouvidos infantis. Sei que está presente ao lado de Belarmino durante as horas desoladas em que ele se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E como tenho chorado de compaixão e tristeza ao contemplar sua infância angustiante. O corpo físico desfigurado, herança inevitável do suicídio no século XIX, filho mirrado e doente de mãe tuberculosa, com um futuro idêntico a aguardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo ao seu lado a fim de ampará-lo, confortá-lo, reanimando a mim mesmo ao contato de sua afeição tão leal. E por que não o fez, meu amigo? Impossível. Seria uma missão de amor que não estaria ao alcance de um condenado como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Que assim seja, Camilo. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos, irá reencontrar Belarmino, aqui mesmo,
a fim de reiniciarem a marcha para o melhor. É verdade que irmã Doris também se apresentou em favor de Belarmino? Sim, Doris Mary desejava segui-lo no círculo familiar, pois o amava ternamente. Colocou-se à disposição para sacrifícios intensos, por desejar suavizar-lhe as amarguras com os carinhos da fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto. Tamanha renúncia implicaria desgraças sucessivas, e Doris possui méritos. Tem direitos e compensações concedidas pela lei. Mas é claro, irmão Teócrito, ela vem de uma existência terrena extremamente dolorosa, bem suportada ao lado de um esposo incompreensível e brutal, pelo que soube. Existência que o suicídio de seu filho Joel infelicitou ainda mais, meu caro. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho, e muito menos por Belarmino, que causou o mesmo desgosto à sua velha e dedicada mãe. Doris velará, antes e acima de tudo, por ambos, como sombra luminosa e protetora sobre o trajeto a realizarem, oferecendo-lhes inspiração e conforto nas horas decisivas. E quanto aos demais amigos e instrutores, meu nobre diretor? Parece que todos me abandonaram aqui. Cada vez mais sinto-me sozinho, perdido entre certezas e dúvidas, ilusões e realidades, coragem e medo. Camilo sentia-se só. Os velhos companheiros de infortúnio além-túmulo já haviam partido para novas provações na terra. Teócrito o ouvia bondosamente. Não só Belarmino e Joel desceram as renovações reparadoras, irmão Teócrito. Nos últimos anos venho procurando encontrar-me com outros amigos e instrutores. Tudo em vão. É verdade, Camilo. João de Azevedo e Amadeu Ferrari também voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. Mas já partiram à terra ou ainda continuam no recolhimento? Pobres espíritos. Há 8 anos que não os vejo. Amadeu, vítima de desgostos e remorsos inconsoláveis, nem mesmo terminou o curso preparatório conveniente. Muniu-se de profunda coragem à luz dos ensinamentos cristãos e partiu. Em nossas últimas conversas, ele afirmava que voltaria ao Brasil caso obtivesse consentimento do Instituto. Pois lhe foi concedido, Camilo. E ainda o autorizamos, como também nos havia solicitado, a retornar numa condição muito difícil, muito humilde. Assim, irá reparar com paciência a dupla mágoa que o aflige, a do suicídio e a da tirania. Não sei, meu Deus, juro que não sei, porque ainda não tive coragem de imitar esse gesto tão nobre deles. Tenho procurado por vários anos os conselhos do Dr. Roberto, mas há tempos que não o encontro. Roberto de Canalejas não faz mais parte da nossa equipe de médicos aprendizes, Camilo. Ele deixou o departamento hospitalar, pois acaba de partir para a reencarnação. Tomou novas vestes carnais, sob a responsabilidade de atuar nos ensinamentos da terceira revelação. E a irmã Rita de Cássia? A linda e encantadora vigilante que já enxugou tantas lágrimas dos meus olhos torturados. Por onde anda essa alma iluminada, a quem me afeiçoei com a mais doce ternura possível ao meu coração? Ela seguiu o gesto de Roberto? Os dois reencarnaram na mesma época, mas não viverão experiências semelhantes. O matrimônio não está no trajeto do admirável Roberto de Canalejas. Ah, Roberto, espírito iluminado. Certamente optou por não se casar, fiel ao antigo sentimento pela mulher amada. Exatamente, meu irmão.
Preferiu antes servir às causas mais amplas, desdobrando-se em atividades a favor da coletividade. E quanto a Rita? Caráter firme, coração evoluído para as altas aspirações. Qual será a sua missão terrena? Irmã Rita é muito especial, capaz de realizar missões femininas de grande responsabilidade. Decidida como nunca, pediu e obteve permissão para casar-se com Joel Steele. Surgirá em sua vida como radiosa aleluia, depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Que ótima notícia! Afinal, Rita e Joel se amam. Percebi isso bem cedo. Merecem ser muito felizes sob a lei do Todo-Poderoso. E assim será, Camilo. Pois o Senhor dos mundos e das criaturas, na imensidão de sua bondade, permite à alma arrependida tais compensações. Rita será, na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que, no círculo familiar terreno, se rodeará de almas ainda carentes de amparo. E se bem a conheci, irmão Teócrito, ela irá confortá-las, reanimá-las afetuosamente, ao mesmo tempo em que, através de virtuosos exemplos, as impulsionará para a vitória. Quantas vezes, querido ouvinte, nas exaltações de um sofrimento que parece irremediável, o ser humano se desespera, atirando-se à aventura sinistra de um suicídio. Por que tanta ansiedade, quando num curto espaço de tempo encontraria a solução para o seu problema, o auxílio da providência com o conforto de que carecia? Faltou-lhe a paciência, porém, a calma necessária para refletir e esperar a melhoria da situação. Por isso, com o suicídio, um abismo de trevas, em séculos de lutas e provações, originou-se para o seu destino, ensinando que convém à criatura ser forte e paciente na adversidade. E nunca, jamais, entregar-se à revolta e ao desespero que não servem a nada. No amplo dormitório do internato de Cidade Esperança, onde habito desde o início de 1910, só existem novatos. Às vezes, uma profunda amargura vem afligir a minha alma. Como alguém que, vivendo na Terra há muitas décadas, se visse excluído da presença dos amigos e familiares mais queridos. É como se eu fosse um ancião, sozinho no mundo, contemplando as ruínas que a ausência dos seres queridos que já se foram cavaram em torno de sua velhice. Torno-me assim incompreensível, intolerável no conceito dos jovens que agora povoam os meus dias. Os leitos dos velhos amigos passaram a ser ocupados por outras entidades. Espíritos que, mesmo afinados por princípios idênticos, não estavam tão ternamente unidos pelas alianças forjadas no tempo. Este era o tema da conversa entre Camilo e Ramiro de Guzmán. Compreendo como é duro conviver com tantos indivíduos e, ao mesmo tempo, sentir-se tão só. Tudo nesse ambiente deve trazer profundas recordações à sua mente, não, Camilo? Veja, meu caro Ramiro. Ali está a janela de balaústres bordados que tantas vezes abrigou as alegrias e tristezas de Belarmino. Ao amanhecer, ele se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto por intermédio da prece. Aqui, a mesa simples em que ainda posso ver inclinado o triste vulto de João de Azevedo, estudando as atividades convenientes ao seu caso no plano material. Ânimo, meu amigo. Procure pensar nos velhos companheiros com vibrações positivas. Lembre-se de que, se já não estão mais aqui, é por uma causa nobre. A gloriosa luta pelo progresso. Eu tenho consciência disso e procuro elevar minhas orações nesse sentido.
Mas nem sempre é possível escapar das recordações. Olhe bem, ao longe, à nossa direita, sob as sombras das árvores do parque, os bancos em que meus velhos amigos e eu nos divertíamos, falando das esperanças que acendiam novas energias em nosso íntimo. Contemplo esses pequenos detalhes e mal consigo conter as lágrimas. Isso se chama saudade, Camilo. É ela que faz a angústia sussurrar em sua alma, dizendo que deve imitá-los sem demora, a fim de saldar as dívidas da consciência. Jamais, no entanto, Camilo deixava de trabalhar. Procurava serenar o coração entristecido ao lado dos conselheiros, cumprindo a tarefa de servir aos sofredores, como relatava Carlos de Canalejas. Como sabe, divido-me entre as tarefas do hospital e outras várias ao meu alcance, tanto na superfície do planeta como no perímetro de nossa colônia. E o faz muito bem, Camilo. É a melhor maneira de afastar as tristezas e preparar-se para o grande testemunho. Por mais que tente, Dr. Carlos, não consigo livrar-me do juízo que faço de mim mesmo. Juízo daquele que perdeu o valor, que tende a cometer novos erros, agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. A verdade é que não passo de um parasita a ocupar locais que melhor caberiam a outro. Não diga isso, Camilo. Tudo o que conquistou até agora neste instituto foi por mérito próprio. Você tem o direito de estar aqui. É inútil tentar, meu caro doutor. A vergonha fica estampada em meu rosto sempre que pelas ruas da cidade deparo-me com Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Súria Omar. Sim, professores que há muito me dispensaram de suas aulas até que eu possa provar dignamente os valores adquiridos. E para isso, só me resta a experiência do Renascimento. Todos confiam em você, Camilo. Todos. Agora é a sua vez de acreditar no que aprendeu com eles. Sorriem para mim bondosamente e contemplam-me com interesse, Dr. Carlos. Mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo, questionando a minha consciência. Por que ainda não se animou ao cumprimento do dever? Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán passaram a oferecer nobres conselhos a Camilo. E foi num encontro com o chefe da seção de Relações Externas que ambos se lembraram do jovem Dr. Roberto. Ah, como aprendi com as palavras de Roberto. Quem sabe um dia não terei a honra de ouvir a história dramática de Leila, o grande amor de todas as suas existências. Pois saiba que ele, antes de partir para a reencarnação, pediu que eu me aproximasse de você. Recomendou ainda que não me esquecesse de narrar tal história, a saga de um amor poderoso, mas que trouxe tanta dor àqueles corações. Camilo servia sob a assistência frequente de Ramiro, o que proporcionou a ele realizar muitos trabalhos na esfera terrestre. Sob sua orientação, visitei vários amigos do passado que agora habitam novos corpos carnais. Há cerca de 2 meses regressei de um estágio de 12 semanas no Brasil, onde ocorreram fatos inesquecíveis. Camilo e Ramiro de Guzmán chegaram à tumultuada São Paulo, a maior cidade brasileira. No entanto, não se dirigiram às ruas movimentadas, nem aos bairros aristocratas. Partiram para as áreas mais miseráveis da grande metrópole. Lembra-se de Mário Sobral? Pois iremos visitá-lo agora. Veja, lá está ele, Camilo. Meu Deus, não. Oh, pobre Mário, o que foi fazer a você mesmo? Camilo não se conteve. Entregou-se ao pranto à beira do leito humilde, no qual via repousar o corpo mutilado de Mário Sobral, o infeliz amante e assassino de Eulina. Compreendo sua tristeza, meu amigo. Esta habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e velhas folhas de zinco,
é a expressão da mais terrível miséria de alguns brasileiros. Pobres almas, a que cruel provação tem que se submeter? É a pena que deverão cumprir para a reconstrução sublime de si mesmos, meu amigo. Infelizmente, Ramiro, devo reconhecer. Este é também o único lar conveniente à reencarnação de um antigo boêmio que viveu movido pela vaidade. Sim, e que pelos antros da vadiagem, pela infâmia dos bordéis, dilapidou a herança paterna. Dinheiro tão honrado e adquirido com tanta dificuldade nos trabalhos campestres. Mário estava vestido como um maltrapilho. Tinha os pés descalços, feridos pelas pedras das estradas em que transitava. Mutilado das mãos, apresentava os cabelos ainda despenteados. A fisionomia semelhante à que Camilo conhecia desde o Vale Sinistro. Ele está nervoso, com muita dificuldade para respirar, Ramiro. Mário foi atacado por uma estranha doença que tortura a sua traqueia e a sua faringe. Isso lhe causa crises frequentes e penosas, atraindo febre alta e deixando-o sem voz. Que desgraça! Mas ninguém o ajuda. Não vejo nenhum familiar por perto. Mário vive agora sem família, Camilo. Lembre-se bem, no passado, em Lisboa, ele difamou o círculo familiar em que havia nascido. Um lar tão honrado e amável que a providência divina lhe ofereceu a fim de que se munisse de boa vontade para realizações honestas. E não soube aproveitar-se dignamente do que dispunha. Agora vejo que vive pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi um guardião fiel dos bens materiais que o céu lhe confiou. Ao contrário, Camilo, desperdiçou-os, valendo-se deles para alimentar suas perversões mundanas. Mário habita nesta vida o corpo de um iletrado, uma vez que, universitário em Coimbra na existência passada, não utilizou para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual que adquiriu. Tornou-se um homem inútil, imoral e desumano, sem jamais ajudar seus semelhantes. Naquele momento, Ivone, eu não via mais à frente de meus olhos apavorados aquele Mário Sobral inteligente, cujo farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria. Observava somente um mendigo infeliz que estendia súplicas à caridade alheia. Ramiro, no entanto, tentava esclarecer minha mente angustiada com sua confortadora sabedoria. Compreendo suas lágrimas, Camilo. Mas deve-se ater às circunstâncias que levaram Mário Sobral a esta terrível condição. Meu Deus! Mas é a ruína social reduzida ao mais baixo nível que já pude testemunhar. Não exagere, Camilo. Veja bem, observe com o olhar do coração. Não contemplamos um depósito de ruínas neste casebre ou neste corpo mutilado, mas o trabalho de reerguimento espiritual de uma alma pertencente à imortalidade. Sim, meu caro ouvinte. Profundamente arrependido dos atos cometidos no passado, Mário traçou ele mesmo o seu mapa de provações terrenas. Camilo tinha consciência disso, mas era difícil ser frio naquele instante, compreender racionalmente o motivo de tanto sofrimento. É tudo resultante da lei de causa e efeito, meu amigo. Lembre-se de que Mário cometeu suicídio por enforcamento, o que explica a origem dos males que ele sofre agora, com imensas dificuldades para respirar. Certamente, Ramiro, tanto a doença mental quanto a enfermidade na faringe são repercussões desse ato brutal. São a prova de que todo este lamentável presente é obra do seu próprio passado, e não um castigo proveniente de um juiz impiedoso e vingativo. Mas quanta ruína, quanto desespero! Oh, Deus Pai! Você diz que o que vê são apenas ruínas, Camilo. Pois bem, destes escombros tão cruéis, despontará para Mário Sobral a alvorada de novos progressos. Recuperando-se neste ambiente, ele estará saldando a dívida que o atava às torturas do remorso. Assim, alcançará a reabilitação perante si mesmo e as leis que infringiu. Mas como? Vivendo aqui abandonado à mercê da caridade das criaturas humanas? Engana-se. Por acaso Mário Sobral não é, antes de tudo, aprendiz da legião dos servos de Maria?
Sim, ele se encontra ainda registrado no Hospital Maria de Nazaré, mas... Então deve recordar que esta encarnação é o tratamento conveniente a casos graves como o dele. A nova experiência terrena será como uma poderosa cirurgia, que o levará bem cedo à convalescença. Aos poucos, Camilo passou a sentir a presença marcante de irmão Teócrito, como se o velho mentor falasse aos seus ouvidos. E as palavras daquele espírito iluminado esclareceram ainda mais as minhas angústias diante da trágica situação. Acredite, meu filho, estarei sempre à frente dos seus passos. Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que você pertence, assistem Mário Sobral carinhosamente, velando por ele como um enfermo grave. É claro, irmão Teócrito. Jamais duvidei da presença dos servos de Maria ao lado deste pobre espírito reencarnado. Mas o que eles podem fazer de imediato para aliviar tanto sofrimento? A verdadeira recuperação não se opera de imediato, Camilo, mas pouco a pouco, dia a dia, em sintonia com as razões divinas. E será diariamente, transfundindo energias, coragem, esperanças, que nossos irmãos espirituais auxiliarão Mário Sobral. Sim, esperanças cada vez mais novas e sólidas. Preocupados sempre em ajudá-lo a remover as montanhas das maldades que levantou em seu destino. Obstáculos causados pelas ações cometidas por ele próprio, à revelia do bem. A energia vibratória de Teócrito partiu, deixando Camilo novamente a sós com Ramiro de Guzmán. Talvez não saiba, mas eu mesmo o visito frequentemente, como nesse momento, fiel às minhas missões. Muitas vezes também encaminho seu espírito aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, de estimular suas energias fluídicas. Só assim Mário suportará essa amarga sentença que lhe tirou, como posso observar, o velho sorriso do rosto. Estranho, mas é como se ele intuitivamente tivesse a noção dos motivos que o levaram à ruína. Não é bem assim, Camilo. Observe com atenção. Perceba como ele apresenta sinais de melhora. Sua alma já consegue antever o sorriso de uma conformidade que vem construindo o caminho para a vitória. Mas como Mário consegue viver momentos felizes em meio a tanta desgraça? Mário Sobral sente-se mesmo feliz, pois nas profundezas da consciência existe a certeza de que assim, exatamente como vê, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal. E tendo na mente esta convicção, seu destino será afinar-se com a lei do bem e da justiça universais. Ramiro de Guzmán sobrepôs as mãos translúcidas na testa fervente de Sobral, transmitindo fluidos que suavizassem sua dificuldade respiratória. Enquanto isso, Camilo concentrou-se respeitosamente, clamando à Mãe de Jesus. Oh, governadora amorosa de nossa legião, concedei alívio a este mísero companheiro das minhas antigas desventuras. Deus nos propicia caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E no trajeto, concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar. Entardecia lá fora, e o sol esplendoroso do Brasil aquecia o ocidente com seus raios dourados. Dentro do casebre, momentos depois, Ramiro virou-se para um ângulo sombrio. Era um canto escuro que eu não havia examinado, Ivone, preocupado que fiquei com o sofrimento de Mário reencarnado. E lá estava uma figura feminina, humilde e silenciosa, velando o doente enquanto costurava remendos em roupas rasgadas. Vê esta pobre mulher, Camilo? Sim. Não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do nosso Mestre Jesus, se opera nos disfarces desta alma.
Noto que possui um profundo olhar de arrependimento, tão ou mais marcante do que o do próprio Mário Sobral. Tem razão, Camilo. É uma alma tão arrependida quanto a de Mário, a viver aqui entre os espinhos da pobreza extrema, de lutas tão árduas quanto dignamente suportadas. Ao lado da porta de entrada, a única existente naquele domicílio tão pobre, ela procurava um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho de costura. Foi então que identifiquei uma mulher negra, pobremente vestida, porém aciada, aparentando cerca de 50 anos. De sua fisionomia serena, transparecia uma singela humildade que deixou Camilo profundamente admirado. Não a conheço, Ramiro. De quem se trata? Faça você mesmo um esforço, Camilo. Aproxime-se dela. Observe a expressão desta singela mulher ao se dirigir ao enfermo. Note sua preocupação, seu carinho ao levantar a cabeça de Mário Sobral para ministrar-lhe a medicação homeopática. Aprofunde-se nas ondas vibratórias do seu pensamento, meu caro amigo, e veja o que aconteceu há cerca de 40 anos, na época em que Mário retornou ao corpo carnal. A mulher pensava, e em torno do seu cérebro as imagens se erguiam em agitações e sequências confusas. Enquanto Camilo, apavorado e comovido, começava a visualizar os pensamentos da pobre mulher, como num livro aberto diante dos seus olhos. Vi Mário renascendo em um prostíbulo, sua mãe inconformada com a maternidade, observando o corpo franzino do filho todo mutilado. Era uma cena muito triste. Meu Deus! Que desgraça! Dei à luz um monstro que mal tem forças para chorar como um recém-nascido. Não! Eu não aceito! Eu não posso ter concebido essa criatura tão repugnante! As imagens tornavam-se cada vez mais impressionantes, Ivone. A criança estava sufocada. Sofria terríveis contrações, como se mãos assassinas desejassem estrangulá-la. Ramiro de Guzmán, percebendo minha angústia, passou a me auxiliar na compreensão das próximas cenas. A mãe de Mário Sobral era uma infeliz pecadora, a quem a maternidade atrapalharia a continuação das suas atividades. Observe agora, Camilo. É o dia seguinte ao parto. A jovem meretriz caminha apressadamente, levando o pequeno rejeitado no colo. Veja, está se aproximando de uma pobre lavadeira. Você mesma. Venha cá. Pois não, senhora. Senhora não. Senhorita. Ora, mas que belezinha esse pequenino. Eu serei bastante franca e direta. Está interessada em ficar com a criança? Mas como? Sinto muito, não tenho condições. Como pode ver, sou muito pobre. Vivo com muita dificuldade. Confio em sua força de vontade. Além disso, eu prometo a você, desde já, uma boa gratificação mensal pelos serviços prestados. A bondosa operária acabou consentindo, visando não apenas ao acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa, mas principalmente obedecendo aos impulsos caridosos do seu generoso coração. Sim, Camilo. Independentemente da baixa condição que ocupava no plano social, a caridosa lavadeira cultivava uma alma elevada. Sabia que a adoção daquele frágil ser, rodeado de trágicos resquícios do passado e perspectivas desoladoras no presente, seria certamente um destino traçado por Deus. Acompanhe agora, meu amigo, a comovente imagem do enjeitado sendo recebido na humilde choupana. Repare como a bondosa lavadeira procura amá-lo como se fosse sangue do seu sangue. Quem é aquela menina que trabalha no riacho à frente da cabana? É a filha desta mulher iluminada. Tem 10 anos e, como pode ver, muito pensativa e trabalhadora. Coopera com a mãe nas tarefas difíceis de cada dia. Em seguida,
Camilo pôde contemplar, passo a passo, a forte afeição criada entre a menina e o irmãozinho que o destino lançou em seus braços. Para auxiliar o esforço materno, ela passou a criar pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos a essa nobre missão. Ao fim da emocionante sequência de imagens, eu era capaz de compreender claramente a poderosa ligação entre estes dois espíritos, enquanto Ramiro concluía. Agora, Camilo, 15 anos após a morte da mãe, ela continua a viver aqui, neste casebre onde estamos, completamente a sós com o irmão adotivo. Há muito tempo não recebe a gratificação prometida pela meretriz irresponsável, mas mesmo assim prossegue fiel à sua digna missão. Trabalha dia e noite para que o desventurado irmão tenha de pedir esmolas pelas ruas o menos possível. Camilo aproximou-se da mulher e, num gesto de agradecimento, pousou a mão sobre a sua cabeça. Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Talvez ainda não tenha adivinhado quem está aí, encoberta neste corpo sofrido, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual. Desculpe-me, Ramiro, seria alguém que conhecemos? Nós nem tanto, mas Mário Sobral a conheceu profundamente. Esta nobre mulher é a reencarnação de Eulina. Movido pelo exemplo de Mário e Eulina, reuni forças para tomar a decisão inadiável. Deixei a atmosfera terrestre e parti na noite seguinte para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento. E qual não foi minha surpresa ao ser recebido pelo irmão Teócrito dias depois, numa bela manhã de primavera. Que notícia maravilhosa, meu caro amigo. Vejo que agora, mais do que nunca, está convicto. Soube que veio tratar do esboço corporal que ocupará na Terra. Exatamente, irmão Teócrito. Já iniciei as pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei as autoridades da colônia que acompanham o meu caso e todas foram unânimes em me reanimar. Pois então não perca tempo, Camilo. Conte conosco no que precisar. Agradeço a todos, mas desejo organizar eu mesmo o programa para minhas tarefas reparadoras. Creio que já possuo lucidez suficiente para assumir tamanha responsabilidade. Pois muito bem. Confio em suas palavras. Tenho absoluta certeza de que será justo com você mesmo e com as leis divinas. Mesmo assim, não hesite em nos procurar. Será sempre bem recebido. Camilo passou a se dedicar assiduamente ao seu novo projeto de vida. Uma nova existência, porém marcada pelos velhos desvios do passado. No entanto, mesmo bastante esclarecido sobre o que haveria de realizar na nova etapa terrena, o nobre escritor acabou consultando os experientes mentores. E então, Camilo, a que conclusão chegou? Ficarei cego aos 40 anos, Aníbal. Porém, cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para minha face. Não há como negar, meu nobre amigo. Após 3 séculos de expectativa, meu espírito continua apavorado diante da justiça divina. É por isso que peço inspiração e auxílio aos meus amigos queridos aqui do mundo espiritual. Ainda bem que nos procurou, Camilo. Sob a luz de Maria de Nazaré, certamente ajudaremos seu espírito a equilibrar nova programação terrena com os dispositivos da grande lei. No entanto, somente após sua internação no recolhimento é que as informações subirão para a aprovação do templo. Muito obrigado, nobres amigos. Que Jesus, nosso divino mestre, os auxilie a iluminar meus passos, guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas. Acredite, Camilo,
Estaremos sempre aqui como protetores incumbidos da sua guarda enquanto durar seu estágio neste generoso instituto. Padre Anselmo, Olivier de Guzmán, Mary Steele, todos os nossos instrutores e irmãos mais abnegados estarão sempre a orar pelo seu sucesso. O departamento hospitalar acompanhará a evolução do seu próximo envoltório carnal. Nossos médicos o assistirão desde a fase embrionária, no sagrado cofre genético, até os últimos instantes da agonia, isto é, da separação do seu espírito do fardo carnal. O fardo que carregarei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Já definiu a idade física na qual se dará sua libertação espiritual? Sim, irmão Epaminondas. Minha volta à pátria espiritual ocorrerá aos 60 anos de idade. Terei, portanto, 20 anos de cegueira, tempo no qual olharei só para dentro de mim mesmo. Período em que deverei realizar um trabalho fértil e glorioso de autoeducação, a fim de domar o orgulho que ainda não se extinguiu do meu ser. Tenha fé, meu irmão. Deus estará sempre vigiando sua estrada rumo à reabilitação. Estou certo disso, Aníbal. Porém, frequentemente sofro com o receio de uma nova queda, de me esquecer dos deveres e tarefas a cumprir. Força, Camilo! Levará para essa batalha sólidos elementos de vitória, adquiridos no longo estágio nesta colônia. Por isso mesmo será bem pouco provável que a sua vontade se corrompa. Basta lembrar-se, sob todas as circunstâncias, da sagrada reeducação que recebeu aqui. Nos dias seguintes, Camilo despediu-se de todos os amigos e companheiros numa peregrinação fraterna pelos departamentos da colônia. E todos, Ivone, sem exceção, foram unânimes em me prometerem assistência espiritual durante o exílio na terra, com suas preces ao Senhor de todas as coisas. Às vésperas da partida, Camilo teve uma extraordinária surpresa. Numa tarde de céu azul celeste, o espírito da inesquecível irmã Rita deixou a esfera terrestre e foi visitá-lo na colônia espiritual, sob a luz dos últimos raios de sol. Que a fé em Deus e no menino Jesus o acompanhe eternamente, meu querido irmão. Sentiremos muitas saudades. Sinto-me também prematuramente saudoso desse suave reduto, minha jovem. Recanto abençoado que me abrigou por tanto tempo e onde adquiri tantos e preciosos esclarecimentos. Além de ter adquirido também outra grande dádiva, companheiros fiéis, que jamais se esquecerão do que também aprenderam com você, Camilo. Eu soube que há alguns dias uma verdadeira romaria de amigos percorre o internato a fim de visitá-lo. Ah, irmã Rita, quanta alegria! Chefes de seção, enfermeiros e vigilantes, e até psiquistas e instrutores vêm me abraçar, felicitar-me pela resolução tomada. E muitos virão, trazendo ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos. Não tenho dúvidas, minha amiga. Estou absolutamente certo de que nos testemunhos novos que me esperam às margens do velho e querido Tejo, uma falange luminosa de entidades amigas estará presente. No dia seguinte, ofereceram a Camilo uma pequena festa de despedida e outra surpresa confortadora o esperava. Exatamente, minha cara Ivone. Através dos nossos possantes aparelhos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo na plenitude da sua intraduzível beleza. Assisti assim a uma assembleia de iniciados espirituais, ouvi os seus discursos sublimes inspirados nas mais altas expressões da moral, da filosofia, da ciência e da verdade de Deus. Ah, meu querido amigo,
Posso ver e sentir agora, através das suas vibrações, o que vivenciou naquele momento inesquecível. No santuário, onde se reuniam, lá estavam os 12 mentores responsáveis por toda a colônia, unidos para o solene momento da prece. Então observe, Ivone. Reveja agora comigo, através dos olhos da mente, a paisagem arrebatadora daquele mágico vilarejo. Recanto onde eu só poderia entrar novamente após o retorno da encarnação que me esperava. Sim, Camilo. Posso ver nitidamente a sucessão de residências, os vastos bosques floridos, iluminados por delicados tons de azul, e o sol. Ah, que bela visão! O brilho do astro-rei, tornando o horizonte incrivelmente dourado. Naquele instante, não pude conter-me. As lágrimas inundaram meu rosto. Ao mesmo tempo, aquela majestosa visão permanecia impressa na consciência, enquanto a minha alma murmurava a si própria: coragem, peregrino do pecado, volte ao ponto de partida e reconstrua o seu destino. Virtualize o seu caráter aos embates redentores da dor educadora. Sofra e chore resignado, porque suas lágrimas serão a fonte bendita na qual irá confortar sua consciência sedenta de paz. Deixe que seus pés sangrem entre os espinhos e as dificuldades das reparações terrenas. Que suas horas se envolvam no escuro manto das desilusões, calcadas de solidão e angústias. Mas tenha paciência e seja humilde, lembrando-se de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com a sua readaptação às leis que infringiu. E aprenda, de uma vez para sempre, que é imortal e que não será pelos desvios do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade.